Meus amigos, nessa semana nós vamos entrevistar o Dr. Flávio Amedi. O Dr. Flávio é um advogado aqui do nosso estado do Rio de Janeiro e preside a Comissão Permanente de Direito Ambiental da OAB. Ele vai trazer a discussão, vai trazer para os senhores, né, uma coisa muito interessante, que é a influência da transformação física das cidades, urbana das cidades, de uma maneira geral, na vida das pessoas. É um tema interessantíssimo e os senhores vão gostar muito. Não percam, hein? Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade o Dr. Flávio Amedi. O Dr. Flávio é um advogado aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, cientista social e presidente da Comissão Permanente de Direito Ambiental da OAB. Pessoa que tem obras publicadas, é um pesquisador, é um pensador, né? E nós vamos conversar com ele, como eu já anunciei anteriormente, sobre um assunto muito interessante, que é a transformação urbana das cidades. Aliás, isso não acontece só no Rio de Janeiro, isso é no mundo inteiro. Chega um momento que as cidades, como as pessoas, têm que fazer uma reforma geral. É verdade. Né? Fazer uma reforma geral em função de necessidades novas, etc. E o Rio de Janeiro, não sei se não foi, isso precipitou, né? Aqueles grandes eventos que vêm por aí, se não foi a causa dessa reforma, precipitou que essas reformas viessem, né? Então, a cidade está passando por um grande processo de transformação urbana. E nós estamos sentindo, todos nós que habitamos o Rio de Janeiro, nós estamos falando para o Brasil inteiro, nós que habitamos o Rio de Janeiro, o problema do cais, né? Onde quer se fazer ali uma coisa muito bonita, etc. O que é que isso acarreta, Flávio, segundo os teus estudos, tuas reflexões? O que isso vai acarretar para nós, pobres habitantes dessa cidade? Na verdade, essa reformulação, né, essa revitalização da área portuária, né, o chamado projeto Porto Maravilha, ele é uma grande oportunidade do Rio dar uma funcionalidade, emprestar uma funcionalidade a uma área da cidade que, de certo modo, estava esquecida. Estava esquecida, estava ali abandonada. Agora, é uma área da cidade também muito importante. Eu lembro aí, lá foi naquela área, e é muito interessante que esses fenômenos ocorrem exatamente na medida em que se vão implementando os projetos de transformação urbana, está se descobrindo a importância histórica daquela área. Se descobriu-se naquela área o chamado Cais do Valongo, onde desembarcaram milhares e milhares de escravos. Tivemos a notícia recente que talvez os canhões mais antigos descobertos no Brasil tenham sido localizados ali naquela área, canhões ingleses do século XVI, desencavados. Isso é parte da memória do Rio de Janeiro que está ali soterrada, né? Uma parte de memória às vezes um pouco lúgubre, mas que retrata a nossa história. A gente tem realmente ali uma memória da escravidão brasileira, da escravidão não só do Rio, mas a escravidão brasileira, e que está sendo descoberta, está sendo pesquisada, e é uma vocação natural que a gente, que juntamente com esse resgate, com essa revitalização, se empreste referências para que aquilo sirva realmente como um momento de revitalização, também recuperação do nosso passado histórico. É verdade. O Rio de Janeiro é uma cidade que se presta muito para isso, né? Porque é uma cidade muito bonita, né? Essa ligação entre a serra e o mar, enfim, é uma cidade belíssima, né? O relevo do Rio de Janeiro e tal. Mas o que mexe com a sensibilidade da gente é que fizeram um viaduto gigantesco ali, né? E hoje esse viaduto está condenado, segundo eu exatamente. Para proporcionar essa revitalização da área mais próxima do mar ali. Né? Exatamente. Vamos fazer o traçado, primeiramente fazer um traçado na área contígua, né, ao litoral. Esse traçado foi alterado exatamente por conta de vulnerabilidades aí, em termos de proximidade com o mar, mas a ideia é que esse viaduto
uma obra viária horrorosa, mas que tem uma função de mobilidade urbana importante no Rio de Janeiro, a gente não sabe como será o Rio de Janeiro sem esse viaduto, se essas transformações de transporte darão conta dessa necessidade que temos, né, de locomoção. A ideia é fazer ali um túnel, é fazer por baixo? É, fazer um túnel, exatamente. É um túnel que obedeceria exatamente esse traçado litorâneo, mas os estudos técnicos apontaram que seria complicado isso, e esse traçado foi modificado mais para dentro, certo. Mas, de todo modo, será um traçado subterrâneo. Certo. Agora me diz uma coisa, os menos ajustados politicamente, né, criticam, que é muito comum, dizer, poxa, vou gastar tanto dinheiro, você podia construir escolas, hospitais, etc. Como é que você vê isso? Vale a pena investir, apesar desse fato que existe? De fato, é uma área que está abandonada, né? O investimento naquela área, eu acho que pode trazer muitos benefícios para o Rio de Janeiro. Agora, o investimento ele tem que ser acompanhado, primeiro, de atender não só aspectos relativos a planejamento urbano, mas aspectos de aspiração da própria cidade. A gente não pode criar uma área sem habitação, sem ouvir o cidadão, e uma área que não vai ser frequentada e onde o governo literalmente joga dinheiro fora. A gente já tem experiências passadas, o judiciário teve uma posição muito interessante, quando eu lembro desse fato curioso, quando foi vetado pelo judiciário aquele museu que o prefeito César Maia buscava, Guggenheim, que pretendia se instalar naquela área e mediante uma liminar, aquela construção foi sustada, né? Ele queria fazer ali exatamente dessa exatamente, situação. Exatamente. Mauá, né? E hoje tem um projeto que é interessante, o projeto do Museu do Amanhã, né? Que vai ser construído. Mas eu lembro também que, antes de termos o Amanhã, nós temos todo um passado que tem que ser resgatado como forma de dar uma funcionalidade. Aquela área que seja uma área para o turista, mas que seja para o cidadão do Rio de Janeiro também. Aliás, aquela área já está marcada pelo turismo, né? Porque hoje tem aquele negócio, como é Cidade do Samba, né? Exatamente. Que tem ali. O dia até pegou fogo lá no... aquela área, na verdade, aquela área do porto toda, né? Chamado Porto Maravilha, o projeto todo que abrange, vai até o Mangue, abrange a Gamboa, Santo Cristo, é uma área que foi onde nasceu o samba no Rio de Janeiro, né? Então, na casa da tia Seata nasceu o samba, ali é o berço do samba do Rio de Janeiro. Então, uma área importante. O Rio de Janeiro, vamos falar sério, samba, futebol, praia e shopping, isso faz parte da caricatura do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro, outro dia, tornou patrimônio material o Mate Leão, né? Da praia do Rio de Janeiro. Agora, Flávio, me diz uma coisa. Quais são as implicações, como você vê as implicações culturais e até de memória em relação a essa transformação? Essas transformações, elas têm que ser acompanhadas de um processo de participação. Existem moradores ali na região, é uma área vocacionada que isso está previsto no projeto, também para habitação, é uma área que, sendo promovida a habitação popular, vai ser muito importante para a cidade, no sentido, vejamos aí, o Rio de Janeiro tem um exemplo muito feliz, que é a Lapa do Rio de Janeiro, né? O governo não colocou um tostão ali, e foi uma região que foi retomando a sua vocação cultural de forma espontânea. Vou te interromper um pouquinho, nós estamos partindo aqui para um intervalo, mas dentro de muito pouco tempo nós vamos voltar com o Dr. Flávio Amédio, daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, na oportunidade, entrevistando o Dr. Flávio Amédio. Flávio, é uma expressão que eu gostaria de ouvir de você, não é uma expressão qualquer, é uma expressão que tem profundidade e eu quero que você discorra sobre ela aqui para os nossos telespectadores. Direito à cidade, como é que você definiria isso? Eu sou um advogado, né, professor? Sim. Então, nós estamos aí... O direito à cidade, ele hoje, felizmente, ele vem estabelecido no próprio Estatuto da Cidade, que é a nossa lei aí que regula o chamado, que a gente chama de meio ambiente artificial, meio ambiente urbano, né, o construído. E ele envolve exatamente esses aspectos de que estamos falando aqui, relativamente ao direito à infraestrutura. O Estatuto da Cidade fala, né, a garantia das cidades sustentáveis, né, direito à cidade sustentável.
que engloba moradia, engloba infraestrutura, engloba transporte, engloba lazer, de um modo geral, diversão, né? Diversão, que é... E o próprio... E aí, esse artigo 2º aí do próprio Estatuto, ele inclui essa questão cultural como um dos itens essenciais à sadia qualidade de vida, porque realmente a gente... E aí, quando a gente fala em cultura, a gente associa imediatamente a questão do lazer, né? Um direito social, aquilo que muitos juristas chamam do piso vital mínimo, aquilo sem o que o cidadão não é capaz de se desenvolver, não é capaz de desenvolver a sua individualidade, sua inserção social de uma forma geral. Isso é uma grande aspiração, não tem dúvida nenhuma. Estou raciocinando agora como jurista, né? Você acha que alguém poderia entrar com uma ação para obrigar o Estado a fazer isso ou aquilo nesse patamar? Pois eu acho que sim. Eu acho que em relação à questão do direito à cultura, e eu insiro o direito à cultura dentro, no aspecto do direito ao meio ambiente cultural, eu insiro nessa questão, eu entendo que está ligada à questão do piso vital mínimo, está ligada a essa condição, esse patamar mínimo de condições que o cidadão deve possuir para sobreviver, e como todo direito que obriga prestações do Estado, isso pode ser exercido, a isso corresponde um dever do Estado de prestar esse auxílio, né? E exigido perante o Poder Judiciário. Aliás, fora das câmaras, nós chegamos a conversar sobre a proposta de um ex-governante aqui do Rio de Janeiro de instalar um museu, o Guggenheim, não é? Que é um grande museu de expressão muito grande em Nova York, famoso, né? Queria instalar e foi obstado, né? Claro. Por um procedimento dessa natureza, né? Foi obstado exatamente porque não seguia ali as normas. Exatamente. Um investimento que talvez sem a oitiva da população, né? E temos exemplos aí no Rio de Janeiro, outros exemplos, né? Como o da Cidade da Música, né? Que está sendo objeto de discussões e tudo. Mas a cidade é muito importante que se diga que não há cultura sem equipamentos culturais disponíveis para que o cidadão possa usufruir dessa cultura. E a gente vê como é importante isso aqui no Rio. Eu volto a citar o exemplo da Lapa, cito o exemplo do centro do Rio de Janeiro, esse centro maravilhoso composto do Centro Cultural do Banco do Brasil, do Paço Imperial. São equipamentos culturais importantíssimos, que cumprem funções complementares, né, e dão uma vida cultural à cidade do Rio. É verdade. É engraçado como as coisas se transformam. Você está falando aí, nessa região... Bom, eu já fui tudo na justiça, como você sabe. Em uma determinada época da minha vida, eu espero que não muito distante, eu fui promotor do 2º Tribunal do Júri, que é um prédio histórico. Ali funcionava o 2º Tribunal do Júri, onde, né, nós trabalhávamos ali, e é um prédio belíssimo. Belíssimo. Eu já ouvi falar que aquele telhado, inclusive, é uma coisa já, vamos dizer, tombada, né? Não no sentido de cair, mas no sentido de preservação, de registro, né? Com uma obra admirável, né? Então tem esse lado aí. E onde hoje funciona o Museu da Justiça hoje, né? Não, ali não. Ali é em frente à Candelária, quer dizer, hoje ali tá é a certo. Casa Brasil França. Tá certo, tem o tá Montigny, que teria tá sido certo. arquiteto e tal. Mas é só para notar como os prédios se transformam na sua finalidade, etc., para se ajustar a exigências novas. Né? Mas o centro do Rio de Janeiro é belíssimo, né? Belíssimo. E os prédios todos são dignos de recuperação para ter uma função pública. Efetivamente, não podemos... Eu acho que o tombamento é um instrumento importante quando visa preservar, mas eu acho que tombamento, prédios de importância histórica sem uso, são prédios fadados ao esquecimento, são prédios fadados à deterioração. Então, a gente tem que prestar um uso. Aqui nós temos um exemplo muito eloquente, que é aquele prédio do Tribunal Regional Eleitoral, né? Da 1º de março. Aquilo ali é um patrimônio fabuloso, está abandonado há quantos anos, né? Outros tantos prédios, né? A gente pega, com certeza. Ele, com certeza, é um exemplo muito forte disso aí. Inclusão e exclusão social. O que tem isso a ver com o que nós estamos falando? Vamos. Tem tudo. Eu acho que a primeira questão importante, né, e a questão mais dramática que o Brasil vive é a questão da educação, né? A educação, a formação é um fator essencial no sentido de qualificar o cidadão para participar, para exigir dos governantes que cumpram seus deveres, né? E então eu vejo que essa questão cultural, a inclusão cultural, ela é necessária para que
tenhamos também uma inclusão econômica, né? E, por sua vez, são faces que se alimentam aí de uma forma, às vezes, perversa, que a exclusão econômica ela produz a exclusão cultural também. Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que é uma pergunta desagradável, mas, de qualquer forma, você é um especialista. As grandes comunidades, né? Você acha que numa cidade como o Rio de Janeiro ainda há possibilidade de você recuperar esses espaços, que já são enormes? Você acha que é possível? O senhor fala em termos de ocupações irregulares. Eu acho que esses espaços são espaços consolidados. Eu acho que são espaços, em determinados espaços do Rio de Janeiro, já se há a criação de uma memória daquela região, que as pessoas já estão ali estabelecidas. Então, essas áreas elas têm que ser transformadas em bairros de uma forma digna e essas pessoas incluídas socialmente. Não, veja, a Rocinha se transformou. A Rocinha está transformada, porque já outras atividades econômicas começam a desabrochar, porque já há segurança, não sei o quê. Mas no Rio de Janeiro isso tomou uma extensão tão grande. Foram muitos anos de omissão, né? E muitos anos de exclusão econômica também, que propicia que essas áreas sejam ocupadas. Ou o governo se omite, essas áreas acabam sendo degradadas e eu acho que o momento é de realmente temos que fazer um esforço grande para a inclusão e começar que essas áreas sejam áreas regulares para se gerar renda, imposto e outras coisas. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Flávio Hamed no próximo bloco sobre esse problema da transformação das cidades e a sua importância na vida das pessoas. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o Dr. Flávio Hamed, advogado militante aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Ô Flávio, me diga uma coisa, você é presidente da Comissão Permanente de Direito Ambiental da OAB. Eu te pergunto, qual é a atuação dessa comissão, ou da ordem como um todo, em relação a essas transformações? O que a OAB tem feito em relação a isso? Nós temos aí acompanhado, procurado, né, acompanhar todas as grandes questões que envolvem o meio ambiente, principalmente em nossa cidade, né? Estamos aí, discutimos e temos um grupo de trabalho só para discutir as questões relacionadas ao dia a dia da cidade. Então, por exemplo, o plano diretor da cidade, que é um instrumento legal de suma importância, contemplado lá no Estatuto da Cidade, foi objeto de uma discussão grande pela Ordem dos Advogados. Nós tivemos uma atuação recente muito importante, envolvendo um caso empresas, né, que é mais particularmente a CSA, que é um grande complexo siderúrgico que está estabelecido em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, uma empresa e que ocorreram discussões aí sobre poluição envolvendo pesquisadores. A Ordem atuou lá no sentido de abrandar algumas medidas judiciais que tinham sido adotadas frente aos pesquisadores, preservando assim o direito da informação. Então, a gente realmente procura atuar de forma constante nesses temas que são relevantes para a cidade, principalmente do ponto de vista legislativo, né? Por exemplo, o plano de estruturação das vargens, que é um projeto de lei, que hoje é uma lei, né, aprovada pela Câmara dos Vereadores, foi objeto de discussão na Ordem dos Advogados, levamos essa discussão. Unidades de conservação, como o Parque do Mendanha, também foi objeto de discussão. Você lembra, Flávio, de ter a Ordem dos Advogados, não você exatamente, ter tomado alguma medida judicial quanto a uma providência dessa? Olha, existem medidas anteriores tomadas em relação a saneamento, por exemplo, e nós estamos adotando aí, lamentavelmente, nós estamos ainda estudando, fazendo estudo, mas algumas medidas que têm que ser adotadas e aí a Ordem vai cumprir o seu papel através da exercício de ação civil pública, né? Muito bem, agora me diga uma coisa, você falou aí numa palavra mágica, né? Quer dizer, poluição ambiental, não é? E obras e transformação, como é que é esse fenômeno? A verdade, a poluição a poluição de um modo geral, né, é o grande elemento de degradação do meio ambiente. Quando a gente fala em direito à cidade, o que a gente quer é uma cidade com qualidade de vida. Claro. A poluição é a antítese dessa qualidade de vida. E ela se projeta de várias formas. Ela se projeta como poluição sonora,
atrapalhando a vida, causando até surdez, é como poluição atmosférica. Isso é o maior problema do Rio de Janeiro, a poluição atmosférica. E aí eu aproveito para citar um papel da ordem. Eu sou conselheiro, membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, e nós recentemente aprovamos o Estado do Rio de Janeiro, uma resolução do Conselho, onde o Estado vai começar a reprovar veículos, tirar de circulação veículos que emitam poluentes. Eu acho importante, aqueles gases em excesso. Gases em excesso. Óleo, nós temos aí, a ordem se manifestou em relação à questão do enxofre no diesel, que é um fator aí altamente poluente. E aí temos outros tipos de poluição, como a poluição visual também na cidade. E os aterros sanitários, também é um problema terrível isso aí. Como é que... Esse é um dos grandes problemas de solo contaminado no Rio de Janeiro, né? Tivemos o espetáculo dramático do Morro do Bumba, né? Que ocasionou ali aquela explosão. Aquilo era um lixão. As pessoas viviam ali sob uma camada de terra sob gás metano que explodiu e gerando mortes de fome. Agora vem cá, outro dia eu vi uma notícia, muito recentemente, que me impressionou sobremaneira. O aproveitamento ou reaproveitamento do lixo é também uma maneira de você combater a poluição ambiental? Com certeza. Hoje é uma maneira forte de combater? Com certeza. Hoje nós temos aí uma lei, temos uma política nacional de resíduos sólidos aprovada em 2010, que exatamente visa implantar essa lógica. O lixo ele não será mais objeto de descarte, ele vai ter que ser objeto de reuso, de reciclagem e vai se tornar elemento de riqueza, porque o custo de poluir através do lixo será um custo muito elevado. Então, através de medidas compensatórias, o lixo vai... Você sabe, eu na minha cabeça passa uma coisa, eu acho que num futuro que não está distante, absolutamente, tudo vai ser reaproveitado de uma maneira ou de outra, sabe? Isso que é uma maneira de você entrar num ciclo de não jogar fora porque não tem onde botar, é uma coisa... exatamente. Não é? Não te parece assim? É o nosso destino, né? Porque senão, o que será de nós se começarmos a acumular agentes poluentes ao invés de transformá-lo, dar outras destinações de uso, né? Então É verdade. Vem cá, você é um estudioso disso e tal. Outros países, esse pessoal do primeiro mundo, essa turma do dinheiro e tal, será que eles encontraram alguma solução que nós não vislumbramos ainda, não tivemos oportunidade de implantar? Em relação a lixo? Em relação a lixo, ao descarte de lixo? Eles têm os países, até porque uma das soluções que eles encontraram foi mandar para os países do terceiro mundo. Né? Uma solução. Você agora está falando, passou um navio alemão aqui, cheio de lixo, passou exatamente. Passou por aqui. Né? O que é um problema internacional sério, né? Atenta contra convenções internacionais. Não tenha dúvida. Mandar lixo para países de terceiro mundo, que é muito comum. Agora, eles até por força do diminuto espaço, eles empregam técnicas de reutilização desses materiais, o que o Brasil está fazendo de forma bastante interessante. Não, eu vi essa notícia que eu vi, era aqui do Brasil mesmo, o pessoal fica catando lá material para vender, ainda faz daquilo uma forma de subsistência. Agora será uma imposição legal, né, doutor? Pois Agora é uma imposição legal, porque a lei assim obriga e quem assim não fizer estará sujeito às penalidades aí muito bem. Graves. Me diz uma coisa, agora vamos falar de futuro próximo, né? E o que é que você, como um pesquisador e um estudioso, o que é que você espera desse Rio Maravilha? O que é que você acha? Porto Maravilha. Olha, aliás, o nome é muito adequado para o Rio de Janeiro, não é não? Exatamente. Eu acho que é muito adequado, a pessoa foi muito feliz. Porto Maravilha, é isso mesmo. Eu acho que o programa como esse, que eu estou tendo a oportunidade de participar, tem uma importância incrível no sentido de educar e de mostrar para as pessoas em geral que esses espaços são espaços nossos, são espaços do cidadão, que cabe ao cidadão lutar pela ocupação desses espaços, porque poderão ser espaços maravilhosos para toda a cidade ou poderão ser mais espaços de exclusão social, exclusão econômica, exclusão cultural. Então, muito bem, estamos chegando ao final, eu quero agradecer ao Flávio ter vindo aqui conversar conosco, conversar com os senhores, trazer esses esclarecimentos tão importantes, uma coisa que está acontecendo em todos os recantos, né? Não só do Rio de Janeiro, São Paulo, Belém do Pará. Belém do Pará isso é uma coisa belíssima, lá no Cais. Né? E por aí afora. É o tempo que passa, né? E a gente está aqui. Muito obrigado por tudo e isso aqui será sempre vamos dizer assim,
um lugar onde você poderá trazer as suas ideias, suas impugnações, fica à sua disposição. Agradeço o convite, agradeço os espectadores, é um prazer imenso Muito poder dar obrigado. minha modesta contribuição. Sobre isso, o senhor Júlio Arantes me faz a seguinte pergunta. Desembargador, o senhor concorda com projetos como o que farão na Praça 15? Meu amigo, eu não conheço em detalhes o tal projeto a que você se refere agora. Tudo gira em torno do que nós estamos conversando, quer dizer, adotar vamos dizer assim, uma integração entre o que é preciso fazer e aquilo que resulta de benefício para a população. Mas eu queria que o meu querido convidado dissesse também uma palavrinha sobre isso. Se é que conhece o projeto da Praça 15, ou uma parte do projeto, como é que é isso, Flávio? Falar negócio dos deputados, o anexo, como é que é isso aí? Eu tenho, a notícia que eu tenho sobre a Praça 15 é realmente sobre a supressão do viaduto, né, e ali seria... O viaduto da perimetral também? Perimetral, da perimetral. uma discussão que existia. E em relação à questão do prédio, do anexo dos deputados, né? Isso chegou a ser discutido, eu realmente não sei se isso foi cogitado, mas é um projeto para dar mais harmonia, né? Aquela região que tem uma importância histórica relevante, tem o chafariz do mestre Valentim, o Arco do Teles. Aquilo ali já foi, como é que se diz, desencravado ali daqui. Exatamente. Isso mesmo. E o Arco do Teles sobreviveu àquele incêndio, né? Muito bem, senhor Júlio, está vendo que beleza de esclarecimento você teve? Bom, o valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Aristóteles. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.